Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Neste vídeo, muitos assuntos. Não é novidade, o Glorioso venceu ontem em jogo treino no centro de treinamentos do Crystal Palace. O Sub-21, é bom que isso fique claro, do Charlton, da terceira divisão inglesa. O Fogão entrou em campo inicialmente com o time reserva, usando 3 zagueiros, Canu, Carli, Felipe Sampaio. O Carli fez um gol, o jogo estava difícil. Depois entraram os titulares e resolveram a parada com 3 gols do Jefinho. Botafogo 4, Charlton 2. Amanhã, o grande jogo. Crystal Palace e Botafogo no estádio Selhurst Park, no sul de Londres, 9h30 da manhã, horário de Brasília. O SBT vai transmitir ao vivo para o Rio de Janeiro e algumas outras praças no Brasil. Se você não tiver a possibilidade de assistir na TV aberta, tem a opção da Botafogo TV. Só craques na transmissão, galera. O Rob Porto narrando, o Gabiru, do setor visitante, como repórter direto de Londres, a Ana Santos, neta do Newton Santos, nos comentários, junto com o Cadu Macri. Então, só fera, assista na Botafogo TV, se tiver essa oportunidade. Para a América Latina, 2 aplicativos vão transmitir e a Palace TV transmite o jogo para os outros continentes. É o Botafogo internacionalizando a marca. Eu falo sobre uma ideia de escalação, o Botafogo tem que competir, não pode fazer feio amanhã em Londres. Falo também sobre Júnior Santos, Canu e Matheus Nascimento, além daquele conteúdo histórico ligando seleção brasileira ao nosso glorioso. E uma satisfação ao público, esse canal é nosso, estou um pouco sumido nesse período de Copa, trabalhando bastante também na estruturação do canal, buscando parcerias. Vocês já podem ver que o enquadramento deste vídeo está melhor. Comprei alguns equipamentos, estou também fazendo algumas observações importantes aqui internas no canal. Então, iluminação deve melhorar, o som muito em breve deve melhorar, a imagem nas lives também, e assim nós seguimos. Amanhã é um jogo importantíssimo porque tem a ver com a visibilidade, com a nossa marca. Mais de 1.000 alvinegros de várias partes do mundo já garantiram o ingresso para a partida de amanhã no Selhurst Park. O próprio Crystal Palace anunciou isso, então é importante que o Botafogo também dê uma resposta legal para a torcida que é espalhada pelo mundo. E eu tenho uma ideia de escalação baseado naquilo que o Luiz Castro vinha fazendo na reta final de Campeonato Brasileiro. Lucas Perry no gol, Rafael na lateral direita, não levamos lateral direito para a reserva, o Daniel Borges estava com Covid, então ficou no Brasil. Na zaga, Adrielson e Cuesta, e na lateral esquerda, o Marçal. Também não levamos reserva para a lateral esquerda. O Hugo deve ficar para o time B, para a disputa do Campeonato Carioca. No meio-campo, Tietê, Lucas Fernandes e Gabriel Pires. Assim eu penso. O Patrick de Paula foi bem em algumas partidas na reta final do Campeonato Brasileiro, mas ainda não é aquele PK que a gente espera. Já evoluiu, pode evoluir ainda mais. Temos que lembrar que ainda não tivemos a pré-temporada. Depois do jogo, o time volta para o Brasil, férias, pré-temporada, e aí sim eu acredito muito na evolução de vários atletas do Botafogo para a temporada de 2023, incluindo o PK e o próprio Gabriel Pires, que ao meu ver tem tudo para ser titular. Então no meio-campo, Tietê, Lucas Fernandes e Gabriel Pires. Na ponta direita, Júnior Santos ou Gustavo Sauer? O Júnior Santos não tem a situação dele definida. O Gustavo Sauer vem treinando, infelizmente não pôde contribuir da melhor maneira em 2022 por conta do excesso de lesões, mas é um jogador de qualidade. Fica aí a dúvida. Tiquinho Soares como centroavante titular e o Jefinho titular da ponta esquerda, ele que voou ontem no jogo treino com o Charlton Sub-21 e meteu 3 gols. Então, Lucas Perry, Rafael, Adrielson, Cuesta e Marçal. Tietê, Lucas Fernandes e Gabriel Pires, Júnior Santos ou Sauer, Tiquinho Soares e Jefinho para enfrentar, pelo menos ao meu ver, o Crystal Palace na partida de amanhã. O Botafogo tem que ser competitivo, tem que saber se defender. Quando der para ficar com a bola,
fica a dinâmica do futebol inglês. É muito diferente hoje em relação à dinâmica do futebol que é jogado aqui no Brasil. Uma coisa é o que estamos vendo na Copa do Mundo, como as seleções estão disputando o torneio. Outra coisa é o futebol jogado pelos clubes nos países. Hoje, infelizmente para nós, a Inglaterra nesse sentido está muito à frente. Falei do Júnior Santos, que tem a situação indefinida. O Botafogo, segundo o Vene Casagrande, teve proposta recusada pelo Sanfrecce Hiroshima, o clube dono dos direitos do Júnior Santos. E sinceramente, galera, até achei que o jogador foi bem em alguns momentos com a camisa do Botafogo. Contribuiu dentro da campanha de 2022. Mas não é para ficar insistindo. Muito obrigado, Júnior Santos, companheiro, jogador de grupo, agregou. Futebol é assim, futebol profissional. Pode voltar para o Japão que o Botafogo, através de um trabalho minucioso do scout, consiga contratar um jogador de muita qualidade para a ponta direita. Até porque mesmo com o Júnior Santos permanecendo, com o Gustavo Sauer não se lesionando mais, agora eu quero um ponta direita titular. O Botafogo precisa, se quiser fazer boas campanhas no Brasil e na América do Sul, no caso na Sul-Americana, em 2023, de um ponta-direita diferenciado. Canu, galera, recentemente saiu uma matéria no GE dando conta de que o Botafogo pensa numa negociação envolvendo o zagueiro. E eu tenho um comentário a fazer. O Botafogo demonstrou força mantendo o Canu antes mesmo da SAF, no início da gestão do Durcésio Melo. Chegaram propostas para o Canu abaixo daquilo que o mercado indicava. O Botafogo segurou para a Série B. O Canu poderia ser importante, identificado, jogando um futebol razoável, principalmente ao lado do Carly. Uma coisa era o Canu ao lado do Gilvan. Quando o Carly entrou, o Canu melhorou muito e foi importante na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O Botafogo mostrou força naquele momento e mostrou muito mais força quando o Textor chegou, renovando o contrato do jovem zagueiro. O Textor gosta, ou pelo menos gostava, do Canu. Só que ele não foi muito bem com a camisa do Botafogo em 2022, jogou pouco no segundo turno do Campeonato Brasileiro com o técnico Luiz Castro. Então o Botafogo pensa numa negociação. Só que o que acontece? Porque eu falo em demonstração de força independentemente da qualidade, ou se a gente gosta ou não do atleta. O Botafogo não vendeu um dos seus ativos formado na base por uma paçoca, por uma mariola. O Botafogo segurou o jogador e agora pode vender ou emprestar. E se não vender, o prejuízo não vai ter sido tão grande. Por quê? Porque o Botafogo se estabeleceu como marca. Opa, aqui contra o Botafogo eu já não tenho como fazer proposta achando que vou levar qualquer jogador, porque eles estão precisando de dinheiro. Isso acabou. E o Canu acabou sendo também um dos marcos nessa situação. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, ver se ele vai permanecer ou não no Glorioso. Botafogo tem Adrielson e Cuesta, a zaga titular fantástica, tem o Felipe Sampaio, e eu iria atrás sim de um outro zagueiro para furar a fila e disputar posição com Cuesta, Adrielson, para que o Botafogo tenha um nível de competitividade interno muito alto, buscando os títulos aí em 2023. Matheus Nascimento, da Inglaterra, veio uma notícia esta semana dando conta de que Chelsea e Real Madrid, aí vem a conjugação do momento, usando o futuro do pretérito, geralmente na época das especulações, estariam disputando a contratação do jovem valor alvinegro. Pessoal, sempre que sai uma matéria sobre isso, eu venho ao canal e falo com muita tranquilidade. O Matheus é um caso sui generis, ele surgiu com muito talento, encantando na base alvinegra desde muito novo, sempre pulando etapas, mas por conta das bagunças do Botafogo, ele foi alçado de uma forma equivocada ao time profissional e teve uma transição muito ruim. Sente os reflexos disso até hoje. É claro que tem coisa que é responsabilidade do jogador, mas tem muita responsabilidade do clube pré-SAF na transição ruim do Matheus para o profissional. Só que, quando ele estava na base, ele já era observado por pelo menos 20, 21 clubes do exterior, a maioria gigantes do futebol europeu. Então, quando surge uma notícia que vem de fora, dando conta de que o Real Madrid está disputando com o Chelsea, ou que outro grande clube da Europa está querendo o Matheus Nascimento, isso não é novidade. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. O Botafogo renovou recentemente com o Matheus. John Textor queria muito isso.
Vamos aguardar. Ele, infelizmente, teve um problema, não pôde viajar, problema de ordem física, claro, não pôde viajar para a Inglaterra com o clube, com o time do Fogão, para disputar o jogo-treino com o Charlton Sub-21 e o amistoso com o Crystal Palace. Mas a Europa segue de olho, sim, no Matheus Nascimento. Bem, como informei no canal, lá no início da semana, dificilmente teríamos evolução com relação à contratação ou saída durante esta semana, porque agora sim estão reunidos em Londres John Textor, André Mazuco, Alessandro Brito, Luiz Castro. A alta cúpula alvinegra está no velho continente. Então, a partir daí, podemos começar a ter algumas evoluções com relação à montagem do elenco para 2023. Falando sobre Copa do Mundo, hoje o Brasil joga terceira rodada da primeira fase. O Brasil ia falar o Fogão, é porque se confundem na história Seleção Brasileira e Botafogo. O Brasil entra em campo hoje às 16 horas para enfrentar Camarões. E o Brasil contou com muitos jogadores do Botafogo na história das Copas do Mundo. Em 1958, foram 3 convocados do Fogão, importantíssimos na campanha: Nilton Santos, Didi e Garrincha. No primeiro jogo contra a Áustria, Nilton Santos, melhor lateral esquerdo de todos os tempos, revolucionou a posição de lateral. Os laterais eram, entre aspas, proibidos, não podiam passar do meio-campo. Sob os gritos de volta, volta do técnico Feola, Nilton Santos avançou, recebeu a bola na área e fez um gol na estreia contra os austríacos. Brasil 3-0 com um gol de lateral na estreia de Copa do Mundo. Didi era titular, Nilton Santos também. Garrincha não. Depois dos 3-0 na Áustria, 0-0 com a Inglaterra e uma reunião entre os líderes do elenco e o técnico Feola, os líderes reivindicaram a volta de Pelé ao time titular, ele tinha sofrido uma lesão, e a entrada de Garrincha. Dito e feito, na terceira partida, o Brasil jogou com a União Soviética e dizem que foram os 3 principais minutos da história do futebol, os 3 minutos iniciais daquele jogo. O Brasil foi para cima da União Soviética logo no início, deixou os soviéticos completamente perdidos. Garrincha chutou bola na trave, driblou para lá, driblou para cá, Vavá fez gol e depois o Vavá fez o segundo. Brasil 2, União Soviética 0. O resto é história e eu conto mais pra frente. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!